Bom dia. Não consegui ouvir, eu estou meio velho e estou meio surdo. Bom dia. Parece que eu ouvi um pouco agora. Obrigado. Estou um pouco ansioso porque faz 1 ano e meio que eu estou sofrendo por ter que estar aqui com vocês hoje. E eu pensei que estaria com 500 pessoas, e depois, faz uns 3 ou 4 dias, fiquei sabendo que, em vez de 500 pessoas, seriam 2 cultos. E quinta-feira, alguém perguntou assim para mim: o senhor vai fazer os 2 cultos? Eu falei: vou. E o senhor vai dar conta? Eu falei: por quê? Oh, nada. Aí logo eu entendi que ela se sentiu mal, porque ela falou: o senhor com essa idade vai fazer os 2 cultos? Eu quase falei para ela: não se preocupe, eu vou entrar com a bengala, eles já não vão se decepcionar. Mas aí a minha esposa, a Geni, onde ela está? Está aqui? A Geni falou: é melhor você deixar a bengala aqui, porque senão vai pegar mal. Aí nós deixamos a bengala lá nos fundos. E o pastor Gazeta perguntou assim para mim: ô Belisário, as pessoas dão muito trabalho para você? Eu falei: como? Aí ele queria saber se por eu ser velho e as pessoas me perguntarem, eu me incomodava muito. Eu falei: não, a única vez que eu incomodei foi quando a polícia parou na rua para me atravessar a rua. Aí eu fiquei humilhado, porque foi a primeira vez que eu descobri que eu estava velho, porque eu nunca esperei que a polícia fosse parar, eu parado esperando o trânsito melhorar para eu atravessar e a polícia querer parar o trânsito para eu atravessar. Muito bom, mas de qualquer maneira é um prazer imenso estar aqui. Agora eu vi um ex-aluno meu, cabeça branca, cochichando no ouvido de alguém. Ele foi meu professor. Quer dizer, agora imagina de cabeça branca, cochichando para a mulher que eu fui professor dele, não? Então, como as coisas são a vida. Mas, de qualquer maneira, voltando, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Primeiro, eu quero fazer uma gratidão a Deus, porque eu tenho saúde mental, porque eu devo a 4 coisas. Primeiro, a religião. Segundo, a educação física. Terceiro, a psicologia. E quarto, ter casado com a Geni Daré, que estamos juntos há 60 anos de casados, 6 de namoro, são 66 anos que toleramos um ao outro ao longo da vida. Mas não nos separamos, ela está ali assinando a mão. Muito bem, então minha saúde mental, vocês já sabem de onde vem. Segunda coisa, eu trabalho única e exclusivamente com a prática da vida. Então veja bem, não sou pastor, sou psicólogo, então eu trabalho com o comportamento diário da pessoa. Vou falar sobre saúde mental. E por falar de saúde mental, quando a pessoa telefonou lá 1 ano e tanto para ser um congresso no ano passado, ela falou assim: qual é o assunto que você quer falar? Geralmente, quando a pessoa me pega no telefone, é porque eu estou entre um cliente e outro. Não dá tempo de pensar. Então, a primeira coisa que veio na cabeça foi conflitos espirituais e saúde mental. E depois eu fiquei apavorado com o título, porque ia falar sobre conflitos espirituais. E não é fácil, porque conflito todos vocês têm. E a situação é muito complicada. Então, lembrem-se, eu estarei falando da prática da vida. Não estou dando regra para você viver, não estou falando de teologia, não estou falando de coisas teóricas da vida.
vou estar falando sobre prática da vida. A minha preocupação no consultório não é a parte espiritual da pessoa. A minha preocupação no consultório é a existência da pessoa, para que ela tenha uma existência menos sofrida. Dito isso, eu vou dizer para vocês logo de cara o seguinte: o que fundamenta este assunto que eu estou falando para vocês hoje? Gênesis 2:6. Lá diz o seguinte: do suor do teu rosto faz o quê? Comerás o teu pão. Lá está, vocês poderão ver aí, vocês vão acompanhar praticamente tudo aquilo que vou falar para vocês. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Depois, o segundo pensamento é esse: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Terceiro pensamento: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a minha concentração é em você, fundamentados no que a Bíblia recomenda. Agora vem então a parte de saúde mental. Rapidamente, o que é saúde mental? É satisfazer as suas necessidades no contexto que você vive, sem criar problemas ou sofrimento para si mesmo, nem para os outros. Você precisa saber cuidar de você, onde quer que você esteja, sem causar sofrimento para os outros ou sofrimento para você. E aí vem a minha frase predileta, porque toda vez que eu vou falar em algum lugar e abro para perguntas, sempre vem a pergunta fatídica: Doutor Belisário, o que eu faço para ajudar uma pessoa? E qual é a minha resposta? Cuida da tua vida, que você faz uma grande obra para a humanidade. Tá bom? Então aí está essa frase. É chocante, mas quando você para pensar e leva ela a sério, você vai descobrir que isso tem um significado profundo na vida da pessoa. E quanto mais você cuida da sua vida, mais você contribui para os outros. Quanto menos você cuida da vida, mais você se mete na vida de todo mundo. É impressionante quando a pessoa chega no consultório cuidando da vida de todo mundo e não aguenta, está cansada. E aí eu, aos poucos, tenho que mostrar à pessoa que ela vai descansar se ela cuidar da vida dela e colocar a vida dela em ordem. Isso é saúde mental. Agora vejam, vamos entrando no lado religioso. A religião pode ser um bem ou um mal para o indivíduo. Vai depender de como ele pratica ou vivencia a sua religiosidade. Então, religião é importante, mas não interessa. O que interessa é a religiosidade da pessoa, é a espiritualidade da pessoa. Ultimamente, a psicologia tem se interessado muito pela religião como um mecanismo usado por quase todas as pessoas para enfrentar a vida. A Associação Americana de Psicólogos tem já uns 6 livros ou 7, todos voltados para a relação da psicologia com a religião e para buscar a contribuição da religião para ajudar o ser humano. Porque pelo menos 90% da população, em algum momento, recorre a Deus como auxílio.
A religião pode ser muito útil, desde que você não viva em conflito espiritual crônico. Veja bem, conflito todo mundo tem. Vocês acho que não estudaram, não foram para a lição da escola sabatina, irão depois. A lição dessa semana vai falar exatamente sobre conflito. E quando eu fui estudar a lição, achei que era interessante o assunto que eu estava fazendo, porque ali vai lidar com um tipo de conflito um pouco diferente. O conflito é inevitável. Não tem problema nenhum. As pessoas dizem para mim assim: Belisário, não sei como é que você aguenta trabalhar. Agora mesmo eu fui perguntado, e eu falei para a pessoa: eu não estou interessado no problema da pessoa. O problema da pessoa não me interessa em nada. Estão chocados? Eu ganho a vida e ganho bem, e as pessoas vão lá e eu não estou nem aí para o problema delas. Já pensaram nisso? Quem está pensando em ir lá no consultório já sabe. Não perca seu tempo, não estou nem aí com o seu problema. Sabe por quê? A minha angústia é ajudar a pessoa a não sofrer. O problema é inevitável. Não perca seu tempo querendo eliminar o problema. Perca o seu tempo pensando em achar a solução. A religião pode ser muito útil, desde que você não viva em um conflito espiritual crônico. O conflito é inevitável, mas precisa ser resolvido. Você tem que achar a solução. Enquanto você não resolve, veja o que acontece. Você fica indeciso, vacilante, irritadiço e confuso. Todos causadores de doença mental. Você corre o risco de chegar a um estado crônico de dúvida que o incapacita para fazer escolhas. Uma doutora, essa semana, lá no consultório, chegou desesperada, a vida confusa. Ela disse: mas verdade, se eu separar, vai ser um caos, vai ser um escândalo. Meus filhos vão se horrorizar. Vou destruir a carreira do meu marido. Vou destruir a minha carreira. Mas se eu ficar, eu não aguento. Como é que eu faço? Eu fiquei quieto. E ela continuou. Ela falou assim: eu só achei uma alternativa: morrer. Ela não teve coragem de dizer me matar. Ativa na igreja, parcialmente. Eu falei: tudo bem. Morrer é fácil. Eu não sei o que fazer. Aqui entrou. A pessoa, quando vive em conflito, ela cai numa dúvida crônica. Ela não sabe o que quer. Ela quer uma coisa, daqui a pouco ela quer outra, daqui a pouco ela quer outra, e daqui a pouco ela está desesperada, porque ela não olha para dentro de si, ela olha para a vida dos outros. E eu não consegui, já estamos aí já numas 14, 15 consultas, eu ainda não consegui que ela olhasse para dentro dela e dissesse: o que eu sinto, o que você sente, o que você quer. Eu não posso ajudar você enquanto você não me disser o que você quer. Mas ela quer tudo. Quando você quer tudo, você tem nada.
é uma pessoa que me dá trabalho. E eu disse para ela essa semana, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de profissão. Eu vou me tornar especialista em ensinar o espírito de profecia e a Bíblia para os adventistas. Ela, o quê? Eu falei, claro. Porque você vê, eu já falei para você o que o espírito de profecia diz, já trouxe a Bíblia, e agora eu vou ser obrigado a ir lá buscar de novo o Lar Adventista, buscar de novo o livro Educação e a Bíblia, porque você quer ler, quer que eu leia. E ela ficou calada, eu fui lá, busquei, li para ela. Aí um dos trechos eu tive que ler a segunda vez, para ela aceitar. Eu falei, se você está vendo, tem que vir de você. É o seu motivo. É o seu sentimento, aquilo que está lá na sua essência, que vai governar a sua vida. Mas isso entra na cabeça? Não, eu estou olhando para os outros. Sim, você pode olhar para os outros. Aliás, você é feito de 3 partes. Você é feito de um eu real, que você é feito de um eu ideal, que você gostaria de ser e que nunca vai ser, porque ninguém alcança o ideal, mas caminha na direção do ideal. E tem um outro você, que são os outros em você, chamado dever. É o que você deve ser. A maioria de vocês que estão aqui, quando tem um problema, não olham para vocês. Você olha o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E aí você arruína na própria vida, em vez de olhar para o seu eu real, o que você quer e o que você gostaria de ser, porque você tem que conciliar não só o que você é, o que você gostaria de ser, mas também o que você deve ser. É o equilíbrio. Por isso que eu gosto do espírito de profecia, porque quando você o estuda, você vai descobrir sempre o equilíbrio e nunca o fanatismo. Pense agora nos conflitos espirituais de vocês. Pense no que acontece quando você entra em conflito entre as suas crenças e as suas práticas. Você crê uma coisa, mas não faz. Os principais conflitos que você enfrenta são, primeiro, a sua atitude quanto aos rituais da igreja, os costumes da igreja, a alimentação ou a dieta. Eu não posso compreender como que uma pessoa, e aparece lá no consultório, eu estou falando do que aparece no consultório, por isso que eu vou dizer para vocês, se vocês prestarem atenção nisso e fizerem alguma coisa por você, você vai economizar 10 sessões de terapia, vai fazer uma economia muito grande. Então a pessoa tem a dieta, ela prega o vegetarianismo, e vende os livros que falam do vegetarianismo, e vai celebrar numa churrascaria, e vai entupir de carne, e depois vai lá no consultório com uma série de problemas. Como é? Aquilo não dá para entender. A pessoa precisa se definir, ou você come carne, ou você não come carne. É rígido? Não, mas seja coerente com você. Isto é saúde mental. Vamos um pouco mais em frente. Observe como você lida com os conceitos de Deus. O que é Deus para você? E daqui a pouco voltamos nisso. Dos mandamentos, das doutrinas. Analise essa imagem que você faz de Deus. E o que você pensa da oração. Olhe para a sua conduta com a igreja, sua relação com a liderança, sua frequência, sua pontualidade, sua reverência. Onde você está? Como é que você se sente? A pessoa chega aqui, tem pessoas que ficam tirando selfie o tempo todo, aqui na igreja, e a pessoa se olha de um lado, se olha do outro, de frente. Tudo bem, ela, para um adolescente, aí dos 15, 16 anos, tudo bem, mas uma pessoa já mais velha, ficar tirando selfie, o que está fazendo aqui dentro? Se adorando?
Isso é conflito, um conflito espiritual, porque depois essa pessoa sai vazia. E ela fica se cobrando, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo? Olhe para você e não para os outros. Analise, olhe para a sua conduta. Quando você entra aqui, o que você está fazendo com você? O que mais? Os maiores conflitos espirituais surgem porque você diz crer, mas não pratica. Fala, mas não vive. Prega, mas não põe em ação. Quando isso acontece, você entra num conflito que pode variar de intensidade e provocar muitos sentimentos negativos. Os conflitos são inevitáveis na vida porque você é livre, você não tem como evitá-los. Você tem vontade para usufruir do poder de decidir, de escolher e agir. É o poder da vontade que governa a sua vida. De onde tiro isso? Vou tirar isso do mente, caráter e personalidade. Você foi criado um ser humano moral livre. Segundo, a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. Você pode controlar o sentimento? Não. Você pode controlar os pensamentos? Não. Você pode controlar os impulsos? Não. Mas você pode controlar a sua vontade e fazer uma tremenda mudança na sua vida. E o que é a vontade? Vem em seguida. É este poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Seria muito bom vocês lerem o capítulo sobre individualidade no mente, caráter, personalidade e vontade e decisão. Agora vamos pegar um pequeno conflito da pontualidade. Sábado de manhã você entra num tremendo conflito, todo sábado. Levantar e ir à igreja ou ficar em casa e dormir um pouco mais, principalmente hoje. Não vou fazer isso, só vou fazer a pergunta. Quantos de vocês hoje tiveram esse conflito? Já pensaram? Com esse frio? Enquanto você não resolve o conflito, você está em choque, numa batalha interna. É uma luta interior, é uma competição dentro de você. Seu ser está dividido. Você precisa resolver. Porque se você não resolve o conflito, enquanto você estiver sofrendo, você está mal. Se você resolve vir à igreja, ótimo. Se você resolve não vir à igreja, tudo bem, você saiu do conflito. Daqui a pouco nós vamos ver o que acontece. Durante o conflito, você está perdendo energia vital, está perdendo a vida, ou você está perdendo o libido, que é a mesma coisa, energia vital. Você está perdendo energia psíquica, está perdendo a força física. Por menor que seja o problema, para ajudá-lo nessa ocasião, veja, a Bíblia é fantástica quando você casa com o ser humano. Veja bem, para ajudá-lo nessa ocasião, foi que Salomão escreveu, guarda o quê? Falem alto para mim, guarda o quê? Por quê? Então, de onde surge a sua vida? Do seu coração, não é da vida dos outros. Jesus, logo em seguida, disse alguma coisa interessante no mesmo sentido. Ninguém pode servir a dois senhores. Mais uma coisa preciosa. O que sai do homem é o quê? É aquilo que vai contaminá-lo.
Então, você precisa cuidar do que está dentro de você. Isso é saúde mental. Hoje vocês vão estudar na lição. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo desabará ou não poderá subsistir. O problema se agrava porque você tem que fazer a escolha certa. Você é obrigado a escolher. Já ajuda um pouco, mas o problema é que você pode escolher o certo ou o errado. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Se agrava porque você nasceu para... Para que você nasceu? Para crescer. E não tem alternativa. Ou você cresce ou você decresce. Ou você melhora ou você piora. O mundo não para. Ou você vai junto ou você fica para trás. É o caso do aluno que parou, era mais cômodo, parou de estudar, os colegas foram embora. E ele ficou. Aí depois, ele tem depressão, chega lá no consultório, os meus colegas todos foram para frente. Claro, eles escolheram pagar o preço. A pessoa escolheu outro preço, então ele vai sofrer as consequências daquilo que ele deseja fazer. Essa necessidade de crescer é que nos impulsiona. Isso significa que a sua escolha precisa ser para crescer, melhorar, desenvolver e evoluir. Se você fizer a escolha errada, você fica triste, se desvaloriza, se deprecia, perde respeito próprio, perde a confiança em si mesmo, passa a desconfiar de tudo e de todos e acaba se revoltando ou esfriando e saindo da igreja. Então vamos ver lá, isso aqui é alguém que escreveu. É chocante, não vai dar para ler muita coisa, porque algumas expressões não daria para ser faladas, mas veja bem. Tudo que eu consigo sentir é raiva neste momento. Talvez um sentimento de vingança. Mas que vingança? Sou incapaz para isso. Não consigo me focar para ser melhor em determinado assunto e me destacar. Não sei jogar sujo, mas uma vez reforça que o que eu esperei de Deus, o Deus do impossível, nada. Culpo-me por falar assim. Deus é Deus, mas meu relacionamento com Ele é quase nulo hoje. Vou à igreja, passo às vezes a carta missionária, ajudo com as crianças, sendo tudo vazio. Chego tarde à igreja, não tenho muito mais relacionamento com os membros, não faço mais atividades extras, deixei o coral, cumpro apenas a obrigação. Compreendem? Quando a escolha é feita errada, aí a pessoa, o fim disso aqui é não vou mais à igreja. Não, eu ainda creio em Deus, eu guardo os mandamentos comigo, mas daqui a pouco, na busca de alívio ou para fugir disso, dessa confusão, quando a pessoa faz a escolha errada, ela acaba doente ou se vicia em prazeres baratos que trazem alívio imediato. Tudo aquilo que é rápido é passageiro e vai acabar. Veja bem, prazeres que trazem alívio imediato. Comida. Isso é porque eu sou jovem. Não. Tem um médico muito bom com bulimia. Falei, mas por que você faz isso? Belisário, quando eu estou muito tenso, eu chego em casa, bebo e como. Se tiver uma travessa de lasanha, eu
acabo com ela. Eu só sinto feliz quando chego no fim. Eu falei para ele, destruiu tudo, né? Não, como assim? Vai, você não destruiu tudo, toda a comida? Não, me dá uma sensação de alívio. Claro que dá uma sensação de alívio. Porque quando você mastiga, você nem mastiga, porque se você mastigar, vem a raiva. Então você já engole direto. Por isso que as pessoas, às vezes, têm problemas os mais homéricos. Comida, bebida, drogas, cigarro, sexo promíscuo, pornografia, compras, etc. Um tempo atrás, as pessoas fumavam lá no consultório e não tinha jeito de poder parar, isso há muitos anos atrás. Aí um dia, as pessoas não mais poderiam fumar dentro do consultório, e uma menina insistia em fumar. Ela falou, o senhor tem que deixar eu fumar pelo menos um cigarro. Eu falei, tudo bem, então você fuma um cigarro. 1 ano de terapia. No fim do ano ela chegou e falou, doutor Berzal, eu estou perdendo tempo, eu não mudei nada. Eu falei, eu sei que você não mudou e nem vai mudar. Ela falou, por quê? Eu falei, enquanto você estiver fumando aqui, você não vai mudar. Por quê? Porque é interessante, nós dois começamos, terapia é assim, se paga 1 hora de terapia, mas na realidade a terapia dura no máximo 15, 18 minutos, o resto tudo é conversa fiada. Porque é o que quando mas a pessoa precisa da conversa fiada para cair na realidade. Ela falou, mas o que tem de errado? Eu falei, você tem que parar de fumar. Ou você para de fumar, ou você não vai melhorar. Mas como é que o senhor sabe? Eu falei, porque você chega aqui, fala da sua semana, fala da vida, fala de um monte de coisa, fala do namorado, fala da sua mãe. Aí quando a coisa começa a apertar, você para, pega o maço de cigarro, pega o cigarro, bate o cigarro, acende o cigarro e aí fuma uma tragada. E lá vai o problema para o ar. E eu não tenho mais nada para falar, porque quando você volta da tragada, você é outra pessoa. Começa tudo de novo, a conversa fiada novamente. Falei, para mim é ótimo, a sua consulta no seu cigarro é uma beleza, porque eu não preciso me preocupar. Porque estou ganhando dinheiro sem preocupação nenhuma. O que eu faço? Não fume mais aqui. Em 6 meses ela mudou a vida. E seu cigarro, meus amigos? Banal, não? Mas não é só isso. Cigarro, sexo promíscuo, pornografia. Quantos casamentos do nosso meio destruído pela pornografia? Compras excessivas. Tem uma cliente que há poucos dias, passou 3 dias, ela e a empregada desocupando o guarda-roupa de roupas. Eu pedi para ela para me dar a roupa para levar para o colégio, mas ela achou um brechó que pagava um pouco mais do que eu pagaria e acabou vendendo para o brechó. Bilionária, mulher de um presidente de banco. 3 dias. Bolsa, sapato, roupas. Nacionais? Não. Vindas de fora. De Paris. Compras. Para quê? Para aliviar a dor. Para aliviar o sofrimento. Seria muito mais fácil escolher a rota do crescimento do que permanecer na rota da decadência. Se você acredita em sua religião e na importância de igreja, voltando à frequência da igreja, veja bem, é muito mais válido e muito mais econômico e muito mais saudável você levantar e ir à igreja. Você se sentirá muito melhor, mas nem todo conflito é simples assim. Pensemos na raiva que às vezes você sente de Deus por Ele não responder a sua oração. Doutor Berzal, eu já orei, já jejuei, já chorei, já pedi a Deus um namorado e Ele não me dá. Eu falei, mas Ele não vai dar mesmo? O que você faz? Você tem que fazer alguma coisa.
Ah, não, eu não faço nada. Eu quero que ele me dê. Lá não disse, pedir dar-se-vos-á? Falei, lá diz isso. Mas tem certas coisas que Deus não dá. Porque você é que tem que fazer. Bom, chegamos numa conclusão que ela não tem, como eu chamaria assim, uma palavra aqui que dá para falar para vocês, ela não tem capacidade de chamar a atenção para os atributos femininos dela. Ela não tem essa capacidade. Então eu falei assim, então você não é periguete. Ela falou, não, não sou periguete. Falei, bom, então vamos transformar você numa periguete. Ah, mas doutor, eu já preciso arrumar. Falei, vou te ajudar a arrumar um namorado até o fim do ano. Até o fim do ano você não vai ter namorado nenhum. Esqueça isso. Eu vou ajudar você a ser a maior periguete do pedaço. Aí ela ficou animada e agora nós estamos nesse empreendimento. Agora eu vou precisar tomar algumas lições de alguém que entenda de piriguete para saber como ajudá-la até o fim do ano a ser periguete. Ela tem atributos, ela tem uma série de atributos positivos, mas não mostra. Sabe, a gente precisa às vezes fazer alguma coisa para ajudar Deus a ajudar a gente. Porque se revoltar contra Deus não dá. O problema é que a pessoa logo se revolta contra Deus. Isso é um problema muito sério. O conflito que vocês criam com Deus, querendo que Ele faça o que Ele jamais vai fazer, que são seus músculos que tem que fazer, e não Deus, a coisa muda. A sua possibilidade de solucionar o conflito depende do conhecimento que você tem de você mesmo. Sempre gostei do que a senhora White diz, e devo muito aos escritos dela. O primeiro estudo do jovem, numa outra citação, ela diz assim, da criança e do jovem. Então, o primeiro estudo do jovem deveria ser conhecer a si mesmo e como manter o seu corpo saudável ou em saúde. Agora, se você conhece você, qual é a vantagem que você tem? Porque você só vai ter saúde mental se você souber que não tem saúde mental. Se você não sabe que não tem saúde mental, você jamais vai ter saúde mental. Esse conhecimento facilita você a discriminar seus valores, padrões, atitudes e modos de pensar e agir. Só o conhecimento de você. Por isso, na página 4 do Mês de Caráter e Personalidade, ela diz assim, conhecer-se a si mesmo é uma grande ciência. O que mais que você precisa fazer? Identificar seus alvos, interesses e necessidades, para buscá-los e preenchê-los. O que mais? Conscientizar-se de seus sentimentos positivos e negativos, desejos, impulsos, qualidades e defeitos. O que mais? Entrar em contato com seus motivos para saber qual a real motivação de suas escolhas. Com o conhecimento de si mesmo, você pode clarear e definir sua vontade, sua crença, sua posição e determinar o seu destino. Se você conhece o seu sentimento, você conhecendo o seu sentimento, você conhece o seu pensamento, você conhece a sua palavra, você conhece o seu comportamento. Então veja, você sente, pensa, se você cuidar dessas duas coisas, do que você fala, do que você faz, você vai cuidar dos seus hábitos, você vai cuidar dos seus traços, você vai cuidar do seu caráter, você vai cuidar da sua personalidade e você determinará o seu destino. Quando a pessoa se conhece e respeita o que sente e o que pensa, ela determina o destino dela. Por isso que é importante, eu aprecio a irmã White, porque não tenho nada até agora, em todos esses anos de vida, que contradiz tudo aquilo que tenho estudado. O que mais que você tem que fazer? Entrar em contato com seus motivos, para saber a verdadeira motivação que o leva a fazer as suas escolhas. Com o conhecimento de você mesmo, você pode clarear e definir a sua vontade, sua crença e tudo o mais na sua vida. Enquanto estiver em conflito, sua saúde mental estará comprometida.
Tá? Como? A insatisfação de não chegar a decisão alguma, ao medo de correr o risco de opção, a ameaça de ser exposto, descoberto e visto, a culpa de não corresponder ao que espera de si mesmo, a rejeição da sua própria identidade. Mas se você viver por seus princípios e respeitar suas crenças, sua vida terá menos conflito e você terá mais coragem e energia para resolvê-los positivamente. E ao resolvê-los, você caminha para o controle de sua vida voltar às suas mãos e você se tornar mais consciente. Você volta para a sua visão de mundo se tornar mais otimista e você viver mais feliz. A sua experiência pessoal adquirir sentido mais profundo e você se tornar mais flexível como ser humano. O seu valor pessoal se tornar mais positivo e você mais respeitado. A sua percepção se tornar mais realista e você mais convicto. A sua reação às dificuldades ficar mais leve e você mais tranquilo. O seu relacionamento ficar mais gostoso e você mais satisfeito. A você se expressar cada vez mais com bom senso e ser mais compreensivo. Saber trabalhar, amar e se relacionar com mais eficácia e realizar-se como ser humano. Agora, concretamente, transformando isso tudo numa coisa bem mais concreta, você se torna apto, quando você resolve os seus conflitos com o conhecimento de si mesmo, você se torna apto para exercer a generosidade. E eu fiquei pensando nessa expressão hoje de manhã, e lembrei do jantar aí no refeitório ontem. Que beleza! Nunca passei por um colégio que tivesse tanta abundância, mas para ter abundância precisa vir da generosidade. Deus é Deus da abundância, por isso que Deus é generoso e não é avarento. E quando alguém fica em dúvida se casa ou não casa, a primeira pergunta que eu faço é: seu namorado é generoso ou é avarento? Se é avarento, não casa, porque senão você vai passar fome. Mas nem sempre sou respeitado. Exercer a generosidade, praticar o elogio, tem uma palavra suave na boca, palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24, que coisa mais linda essa expressão. Vibrar com o sucesso dos outros em vez de invejar, ver o lado positivo das coisas em vez do negativo. Contentar-se com o que você pode. Essa semana eu tive 2 casos, um precisando pôr um estente no coração. Eu sabia já há 2 semanas que ele ia estourar a qualquer momento. Por quê? Porque ele não se contenta com o que pode. E agora, nessa quinta-feira também, um outro presidente de uma empresa, cansado, dor no peito, para resumir o que eu falei para ele, eu falei para ele assim: nunca seja o primeiro. Como, doutor Belisário? Eu quero ser o máximo. Eu falei: pois é, você vai morrer antes de chegar lá. Nunca seja o primeiro. Seja sempre o segundo ou o terceiro. Esse foi o conselho que eu tive de um japonês na 7ª série. E eu nunca mais esqueci. O primeiro só tem um destino: cair, deixar de ser o primeiro. O segundo ou terceiro, você sempre pode crescer. E o seu destino é para crescer. Então, aprenda a se contentar com o que você pode. Nunca seja o melhor, mas seja bom. Porque você vai estar sempre lá em cima. O melhor só vai cair, porque vai surgir o melhor do que ele. Basta vocês olharem para as Olimpíadas ou para qualquer outra coisa semelhante.
alimentar o companheirismo, você não vive sozinho, falar positivamente, aprender a tolerância, buscar a esperança, e completando, a Bíblia fecha, aumentar a espiritualidade na prática da justiça, no exercício da misericórdia e no caminho da humildade com Deus. Que maravilha esse pensamento. Que é educar, se não amar e pôr limites, fazer justiça. Isso é a lei da vida. Portanto, cultive a sua saúde mental. Aliás, cultive a sua saúde mental, vencendo os conflitos espirituais, e usufrua a vida que Deus lhe promete. Repetindo, cultive sua saúde mental, vencendo os conflitos espirituais, e usufrua a vida que Deus lhe promete. Esse é o testemunho do qual Deus se orgulha e espera de você como seu filho, como sua criatura. Não pregue, viva. O maior testemunho é a sua vida. E uma família, segundo os desígnios de Deus, que vive os princípios da eternidade, é a maior pregação jamais feita em qualquer lugar. Que os agentes eternos o acompanhem na jornada e que você seja feliz. Que Deus os abençoe. Amém.